Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que traz sempre informação de qualidade para você. E hoje não vai ser diferente. Bem-vindo ao Voto de Minerva. Você que tem nos acompanhado, quero agradecer pela sua audiência, tanto no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra plataforma. E, como você sabe, eu sempre faço a abertura do programa agradecendo quem? A Flixar Idiomas, aquela escola de inglês que simplifica a sua vida. Vai viajar 2 mesinhos antes da viagem, vai lá para os Estados Unidos, curtir Orlando, vai curtir Miami, Las Vegas, conversa com eles, tem aquele curso intensivão lá para você saber pedir o teu lanche, saber pedir tua coca, dizer, e aí, quanto que custa esse vestidinho aí? É com eles, vocês já sabem. Simples, mas não medíocre. E hoje o nosso papo será com ela, a esposa do Marcelo, a mãe da Olivia. Gente, é sério, depois vocês entram no perfil dela, a Olivia é a coisa mais linda. Eu não sei quem ela puxou, porque não deve ter sido a mãe nem o pai, porque a criança é muito linda. Ela, que é terapeuta ocupacional, especialista em várias coisas, mas eu vou falar só da especialidade dela em neurologia, Eleonora Garcia. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada mesmo, viu? Obrigada demais por me convidar. A Olivia é minha cara. Nossa, não fala isso. É minha cara. Da menina. Puxou toda a simpatia da mãe, lógico. Só isso, né? Porque, de fato, ela não parece comigo. Muito obrigada, viu? Imagina, muito obrigada que bom mesmo. Que você está aqui. Por que você me convidou? Me conte. Pois é. De onde veio essa ideia? Na realidade, para quem nos assiste, né, a Eleonora, a gente trabalhou junto e eu vi a atuação dela tanto no SUS, quanto na clínica dela. Ela tem uma clínica de atendimento com uma clínica multiprofissional. E a forma com que a Eleonora trabalha, a forma com que ela dá atenção não só ao paciente, mas aos familiares, a seriedade com que ela leva o tratamento dos pacientes, o respeito e o gabarito técnico que a Eleonora tem. Quando a gente pensou em terapia ocupacional, vamos descobrir o que é esse mundo. Você foi a pessoa que eu pensei, que eu falei, ela precisa estar lá, a clínica dela é incrível e a gente precisa dar voz a quem é bom. Então, obrigado por você ter vindo. Obrigada, imagina. Obrigada demais E deixa mesmo. eu te falar. Tu não é daqui de São Paulo, né? De onde tu é? Nada, interiorzão. É por isso que você fala assim desse jeito? Carreguei mais agora. Não, mas eu acho que o sotaque porta, portão, porteira... Não, mas eu sou do litoral e também falo. Porta, tu, eu falo muito tu, né? Porque do litoral o pessoal fala tu. Fala muito tu? Não percebi fala esse detalhe. Tu. Mas você é de onde? De Franca. Quem nasce em Franca é o quê? Francano. Nossa, diferente esse. Nunca francamente. São pessoas muito francas, inclusive. Franca, interior de São Paulo. E legal. E você veio pra cá tem muito tempo? Tem. Agora, nós estamos em 2022, já tem 13 anos. Caramba. Tem um tempo considerável, né? Depois da formação, eu vim pra cá. E aí? Depois de qual formação? De terapeuta ocupacional? Isso, eu fiz terapia ocupacional. E você sabe que é engraçado uma questão? Na minha adolescência, né, quando a gente tá ali no ensino médio, o que eu vou fazer da vida? E aí a gente começa a pensar em várias coisas, né? Sim. Desde as faculdades mais tradicionais, que na minha época ainda era muito tradicional. Hoje essas faculdades mais atuais, esses cursos mais atuais, na minha época não tinha. Então, sei lá, um ia fazer administração, o outro ia fazer direito, ia fazer físio, mas eu nunca ouvi falar em terapia ocupacional. O que é a terapia ocupacional? E engraçado você mencionar isso, porque até na minha graduação mesmo, no começo, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Escolhi, mas não sei o que estou fazendo aqui. Escolhi, mas o que é isso, né? Que foi muito engraçado, até a forma como eu entro nesse mundo, né? E é louco porque é uma profissão que é regulamentada desde 1969. Então, assim, é uma profissão antiga, consolidada. Sim, vem junto com a fisioterapia, praticamente. Isso. Né? Vem junto. E a físio de um modo, acho que, não sei, pelo menos aqui no Brasil, né, minha profissão é basicamente toda, na verdade, né, uma formação americana, né? Entendi. Mas a fisioterapia teve um despontamento mesmo de entendimento mais de senso comum, vamos dizer assim. Entendi. Então, fala fisioterapia, as pessoas entendem. Vai reabilitar o corpo. Entendi. Né? De algum modo, a terapia ocupacional
também tem essa reabilitação, né? E aí as pessoas entendem, ocupação, né? Vai ocupar, eu vou chamar um terapeuta ocupacional para me ensinar a me ocupar. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu pensei que essa questão da terapia ocupacional fosse ligada ao trabalho, de repente. Isso, já é uma ligação, ok. Tem a ver com as ocupações da vida, num sentido amplo, né, do que a gente chama de AVP, né? De atividade de vida prática, que é, por exemplo, uma pessoa conseguir executar o seu trabalho de modo adequado Esse AVP e organizado. Tem alguma coisa a ver com as questões diárias do dia a dia? Isso. Tem Escovar as o AVDs, dente. isso. Ir ao banheiro, escovar o dente, colocar uma roupa, tirar uma roupa, isso faz parte da atividade de vida diária que a gente fala. Seria a né? AVD. Isso. E a AVP AVP é ir ao banco, dirigir o carro. Ok. Né, de vida prática mesmo, Entendi. do dia a dia. Vou né? fazer uma compra. Fazer uma compra. Então, por exemplo, para nós, né, na nossa cabeça, vamos colocar assim, é fácil fazer essas atividades, porque foi aprendida. Mas se a pessoa tem algum distúrbio neurológico, se a pessoa tem alguma questão de saúde mental, se a pessoa tem um acidente e ficou... Uma dificuldade motora Uma também dificuldade entra? motora. Então, ela precisa da reabilitação nessas áreas. E o terapeuta ocupacional entra aí. Entendi. E aí essa seria a diferença, porque o pessoal, depois quando eu descobri o que era uma terapia ocupacional, etc., sempre há essa diferença, essa confusão, né? O que é o terapeuta e o que é o físio. Isso, também. Tem uma forma simples de diferenciar um e outro? O físio, ele vai fazer a reabilitação física. Né? Ele vai olhar para o indivíduo e pelo movimento, pela força, ele vai dar os exercícios de acordo com isso. O terapeuta ocupacional vai olhar mais no cotidiano, Entendi. no dia a dia, no que essa pessoa fazia e não está fazendo. Tá. Teve um AVC, comia sozinho, agora não come. Opa! É a função do terapeuta ocupacional. Exatamente. Tá, entendi. Então alguém caiu de moto, se acidentou, precisa andar. Então vai fazer ali a reabilitação? Na verdade, os dois trabalham bem juntos. Físio e TO, principalmente em centros de reabilitação, né? Que a gente tem muitos. O físio e o TO andam muito de mão dada. Mas um vai pensar mesmo nas estruturas, no que essa pessoa vai conseguir fazer, ou vai adaptar para essa pessoa voltar a fazer. E o físio vai dar força, né, física mesmo, para a pessoa conseguir. Um restabelecimento desse movimento da pessoa. E me diz uma coisa, a terapia ocupacional foi a primeira formação ou não? Como que ela surge na sua vida? Eu já tenho minhas andanças, né? Assim. Mas eu inicialmente comecei dentro da área da enfermagem. Tá. E na época eu falei assim, eu quero fazer enfermagem. Como técnico ou a faculdade mesmo? Na época eu era técnica. E aí pensando já na enfermagem, na imagem do um enfermeiro, caminho, que é o caminho. Que é o caminho. Quem começa a fazer o técnico já logo pensa na enfermagem. E muitas vezes não sabe que são atuações absolutamente diferentes. Diferentes. Você imagina, né? É um degrau acima. E não é. É uma curva com uma descida, Sim, é um caminho com totalmente contorno. diferente. É outra visão. E foi exatamente aí que eu falei, não gostei. Entendi. Né? A minha ideia eu falei, vou fazer o técnico de enfermagem, vou ver como é a atuação do enfermeiro. Claro, na época, numa imagem reducionista, eu pensei, enfermeiro no hospital, ele só comanda a equipe e tal. Hoje, em muitas áreas que eu já passei, com muitos amigos enfermeiros, eu sei como é a diferença. E tem várias áreas de atuação, né? Várias. Enfermeiro também é um mundo vasto. Para terapia ocupacional né? Sim. E aí para o enfermeiro também. Então, na época, eu falei assim, não gostei muito da enfermagem, acho que não é a minha área. E eu tinha uma amiga físio, muito parceirona, assim, e eu sempre observando ela, a gente trabalhava numa UTI na época, UTI adulto, enfim, com um monte de coisa, e ela falou, por que você não vai comigo ver uma atuação da físio não em hospital? Vamos num centro de reabilitação. Na época, era uma PAI em Franca, ainda existe essa PAI, né? E aí falei, vou conhecer, né? Vou ver outra área dentro da fisioterapia, porque no hospital faz de um jeito, nesse lugar vai fazer de outro, então vou conhecer. E lá... O seu foco foi sempre ficar dentro mesmo da área da saúde? A área da saúde sempre me chamou atenção. Tá. E aí eu lembro de ver uma moça numa sala, ela estava com equipamento e tinha uma criança com uma tetraplegia, né? Uma criança com paralisia cerebral
E aí ela fazendo os materiais e a menina apertava um botão, acendia uma luz, apertava outra coisa, fazia outra coisa. A menina se divertindo e fazendo o movimento, né? Eu falei, nossa, que interessante o que a físio está trabalhando com essa menina. E aí minha amiga falou, não, ela não é físio, não. Ela é TO. Nossa. E aí foi a primeira vez que eu ouvi isso, TO. Eu falei, fiz, né? Igual você, tipo, o que é isso? E aí eu falei, vou procurar. E aí me apaixonei e falei, agora eu vou fazer terapia ocupacional. Foi assim que foi. Iniciou. E assim ainda é hoje. Mas aí você se formou em Franca. Aí me formei na cidade de Batatais. Que é ali na região? Que é na região. Tá. Entre Franca e Ribeirão Preto. Você veio pra cá? Eu vim pra cá. Com a ideia de fazer especialização, fazer residência, né? E aí comecei as minhas andanças. Então passei por diversas áreas, assim, né? Dentro da terapia ocupacional você pode trabalhar em várias áreas. Uhum. Algumas eu fiquei um pouco mais, me especializei. E outras eu só passei, falei, não é legal. Normalmente, você começou dizendo, mas eu mudei um pouquinho a rota, porque eu queria fazer essa pergunta agora. O que a terapia ocupacional é ocupar alguém? Deixa eu ocupar essa pessoa aqui e pronto, acabou? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? É da ocupação pensando nas ocupações da vida mesmo, né? Nas ocupações do que essa pessoa faz, o que ela gosta, como ela vai realizar depois de algum evento ou de algum processo, né? Então, não é ocupar de modo algum alguém, e sim pensar na estrutura da vida mesmo, né? No que ela pode fazer. Identificar o que ela tem e direcionar. E assim, proporcionar o máximo de autonomia e independência para essa pessoa, né? Mas me diz uma coisa. Ok, a gente não vai só ocupar ela, a gente também vai fazer essa direção. O trabalho do terapeuta ocupacional é só no AVD ou só no AVP ou em ambos? Em ambos. Em ambos? Em ambos. Eu achei, por conta dessa questão da terapia ocupacional, eu fui muito para essa questão da vida prática, né? Atividade da vida prática, no sentido de algo além da sua casa. Não, fica na AVD, né, e na AVP. Entendi. Que são as duas áreas que a gente... E aí esse paciente, uma primeira consulta, como que é com esse paciente? Então, depende do quadro, né? Então, por exemplo, se é um paciente... com AVC, por exemplo, né? Ele teve um acidente vascular cerebral, né? E teve uma questão, por exemplo, motora, bilateral ou lateral à direita, à esquerda, não importa muito, né? O que essa pessoa fazia, né? Então, o histórico dela é importante. O histórico dela é importante. O que aconteceu, o evento que aconteceu é importante para eu saber que, por exemplo, né? É uma pessoa que está consciente, que está bem, que está entendendo, né? Tudo, mesmo depois do AVC. E está com uma dificuldade, por exemplo, não está conseguindo colocar roupa sozinho, né? Não tá sabendo colocar roupa sozinho, não está sabendo ir no banheiro, escovar o dente, enfim. E aí eu vou realizar treinos e atividades para que ele consiga. Entendi. Né? Ele não vai conseguir. A lesão tá difícil, ele não consegue levantar o braço, então eu vou pensar em alguma coisa para adaptar para que ele consiga. Que incrível, porque eu ia perguntar isso. Existe a possibilidade de um paciente reverter totalmente o quadro dele? Dependendo, sim. Sim. E aí, quando não tem, porque, por exemplo, colocar é difícil. Para nós, já é difícil, às vezes, dependendo do casar, alguma coisa, a gente às vezes até pede ajuda, né? Se segura aqui para eu pôr os braços. Isso. Então, se essa pessoa... Para ela é difícil, aí você cria mecanismos para que ela consiga uma adaptação. Para que ela tente ao máximo fazer isso sozinha? Fazer sozinha. Ou com o máximo de independência. Por exemplo, é uma pessoa que não consegue ir no mercado. Ela não consegue ir no mercado, no carrinho, escolher lá os produtos e colocar. Mas ela consegue fazer a lista do que ela quer. Né? Então, isso já é uma independência. Né? Ela tem um mínimo de condição ali de resolver as coisas para ela. Ela não é uma pessoa totalmente dependente. De dizer o que eu quero, o que eu não quero. O que eu quero, o que eu não quero. E aí isso aplica para qualquer área, entendeu? Por exemplo, eu dei o exemplo do AVC. O exemplo do AVC, exato. Mas pode ser, pensa, em qualquer área da vida, né? Que hoje, por exemplo, eu atuo muito com criança, né? Com criança, enfim, atraso no desenvolvimento global. E aí, onde que é a atividade principal dessa criança? É na escola. Né? O que essa criança não consegue fazer, como que é a interação com os amigos.
é uma criança que não consegue pôr roupa, que não consegue tirar sua própria roupa, que não usa tesoura, que não consegue escrever ainda. Que recursos eu vou, utilizar para que essa criança consiga. Isso tem a ver, ou se não tiver, você explica para nós, o que são as questões de atraso de neurodesenvolvimento? Isso. A gente tem um curso de desenvolvimento neurológico, né? Então, por exemplo, tanto que quando a gente vai entrevistar, né, a gente vai ver e avaliar crianças, né, no caso, a gente então pergunta ou percebe e faz a avaliação, né? Tá olhando para os dois lados, tá levantando os bracinhos, rolou, engatinhou, andou, com que tempo? A gente tem um marco que a gente chama de marco de desenvolvimento. E por ele a gente vai vendo o desenvolvimento da criança. Se está ok, se está dentro do esperado e do aguardado. Tem uma média. Tá. Né? Para alguns a gente espera mais, para alguns a gente espera menos, né? Mas a gente vê esse... E isso vai dando já um pouco da... Um pouco não, vai dando muito do desenvolvimento de como essa pessoa está indo, neurologicamente, né? Se tudo está correspondendo direitinho. Quando tem um atraso desse, a gente já fica esperto para ver se tem algum déficit. E aí pode ser um déficit na área da sociabilização, pode ser um déficit que vai ser um déficit escolar lá na frente. E aí entram dentro disso, né, o que a gente fala assim, por exemplo, a gente observa se não é uma criança autista, se não é um TDAH, né, se não é uma dislexia. E aí a gente já começa a reabilitação dessa criança para que ela atinja os marcos e se desenvolva da melhor forma possível. Né? E por exemplo, né, até estava pensando isso agora. Outro dia eu vi uma crítica de uma pesquisa dizendo o índice de aumento de crianças ou com autismo, ou com TDAH, né, ou com dislexia. E aí um comentário era assim, tudo agora é autismo, né? Tudo agora é TDAH. E aí eu te faço essa pergunta, tudo hoje é autismo e tudo hoje é TDAH? Ou nós não tínhamos diagnóstico e hoje nós temos? Exatamente. Assim, acho que você brilhantemente resumiu. Assim, é isso. Assim, não se tinha estudo suficiente, talvez, né? Vamos colocar assim. Não tinha um aprofundamento de quadro ou como que essas crianças... Como que se dava, hoje a gente tem nas intervenções precoces, por exemplo, a gente consegue identificar uma criança com autismo com 1 ano e 6, 1 ano e 7. Nossa, já dá para perceber. Já dá para perceber os sinais, né? Quanto mais cedo começar a reabilitação, imagina, uma pessoa, né? Se você descobre... A busca da autonomia dela. Exato, da autonomia e da independência dela, né? Na onde está o déficit, na onde está o comprometimento, está em tal área, está de tal forma, né? Vamos ajudar, né? A gente precisa dar meios para que essa criança se desenvolva muito bem. E tem muito disso mesmo, assim, né? O pessoal, nossa, agora tudo é autismo, tudo é TDAH, né? Tudo é TOD. De menosprezo, né? Exato. Você sabe que... Desculpa te interromper, mas eu lembrei, você falou do TOD, eu lembrei de uma situação... nós estávamos numa festa e tal, e aí porque é aquilo, né? Você fala que você é na festa, você é advogado, já vem alguém sentado do seu lado, eu tenho um caso, assim, aí você fala que você é terapeuta ocupacional, vem, e aí uma convidada sentou e falou assim, nossa, meu filho, ele tem TOD. E aí, tipo, ao ver aquela cena, né, às vezes a gente tem vontade de soltar assim, não, meu bem, só é falta de limite mesmo, Exato, né? Então. Porque, mas também existe um movimento, de repente, da família de dar um diagnóstico para essa criança, porque aí eu fico em paz de que o problema não é meu. Tem isso também. Como é que você vê isso no dia a dia? É muito complicado. Porque às vezes tem questões nucleares, né, e que são exatamente, como você diz, o educacional, questões daquela família, e aquilo precisa ser tratado, e aí a gente tem pessoas, né, habilitadas para pensar nisso. Não, o TOD, por exemplo, é um diagnóstico de fato, muito difícil de se receber, né, então não dá para sair falando para todo mundo, olha, seu filho tem TOD, né? Para quem nos escuta e não sabe o que é TOD, é transtorno opositor desafiador. Desafiador, né? Exatamente. Isso.
Que não é aquela criança que faz malcriação, é aquela criança que... É bem mais complexo. É um desafio persistente, né? E para várias coisas, né? Diferentes no mesmo dia, no mesmo momento, ou por uma determinada questão, assim. E é exatamente isso. Então é um diagnóstico, precisa ser feito, e não a criança, é birra, né? A birra vira TOD. Isso não pode acontecer, porque birra toda criança vai fazer mesmo. Mas nem toda criança é TOD. Sim. Né? Então são coisas que precisam ficar muito claras, assim, as pessoas pararem de querer dar um diagnóstico para tudo. Tudo tem que ter um diagnóstico. Tem uma resposta fácil para tentar controlar um problema complexo. Complexo. Né? Porque, de fato, educar uma criança é muito difícil. Né? Ou se é. E é mais fácil? É mais fácil com a Olivia porque você é terapeuta ocupacional? Nada, nossa, meu Deus. E você disse que você tem os testes. Você fez teste com a Olivia? Eu fiz alguns. Não acredito, a Olivia vai ver isso no futuro. Não, mas eu fiz pelo... Não, peraí, vamos explicar. Fui a título de conhecimento, para ver se eu tava com a mão boa, né? Você fica um tempo ali de licença, então você fica meio... Não, mentira. Mas eu fiz para acompanhar o desenvolvimento dela. Mas assim. é muito inevitável, né? Porque é da nossa profissão. Não tem como. Você... Eu vou fazer um plano de saúde pro meu filho. Deixa eu ler aqui esse contrato para ver se tá direitinho. É natural, né? Assim, você não consegue muito. E isso nem sempre é bom. Nem sempre, às vezes, ser leigo, em algumas situações, te faz uma pessoa mais tranquila. Porque, às vezes, o excesso de conhecimento, o excesso de informação traz a desinformação, né? Traz também. Eu lembro não sei se eu já falei aqui no podcast, mas eu fiz 1 ano de psicologia. Você chegou a fazer? Eu fiz 1 ano de psicologia, eu fiz. E aí, hoje eu digo, né? Graças a Deus que eu parei, porque o escritório estava, né, numa crescente, o escritório precisava muito de mim, eu tinha ganhado a bolsa, daí eu falei, vou tentar, mas, aí e o pessoal me chama de CDF, né? Mas eu olhava as notas, eu não até que notas boas. Você é CDF, né, Bruno? Você é CDF, Mas aí eu falava assim, gente, essa não é a nota que eu quero. Se for para ser medíocre, eu prefiro parar e voltar num outro momento de vida. E aí, a gente aprende umas coisas na psicologia, e uma professora uma vez falou assim, vocês vão ter que fazer um trabalho, vocês vão ter de ler o DSM-5. DSM-5. E aí, quando eu fui ler o DSM, eu olhei Nossa, tinha que ler o DSM? Tinha para algumas partes do DSM, né? Porque é uma bíblia, né? Sim, exato. Aí, quando eu fui ver o DSM, eu falava assim, não, mas eu tenho isso. Não, mas eu também tenho isso. Porque é isso, o excesso de informação causa desinformação, né? Não, mas eu também tenho isso. E aí ela brincou, ela falou, vocês já começaram a ler? Já, professora, eu acho que eu tenho tudo. Ela assim, essa é a sensação. Então, calma, que vocês têm que saber... Eu acho que é um pouco isso, né? Começa a olhar pra criança, você é terapeuta. Nossa, será que tem alguma coisa? Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Foi assim? Alguns reflexos, né? Alguns reflexos. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Mas foi importante também, assim, né? É que a maternidade deixa a gente muito crazy em vários sentidos, tá? Casinha, né? Deixa mesmo. Mas e acompanhar tão de perto, porque, enfim, eu acompanho um monte de criança, né, todo dia. Mas uma, né, específica, é claro, tem a questão efetiva ali, mas você acompanhar de pertinho e aí ver de um dia para a noite um movimento motor, né, grosso, fino, é que os finos me chamam mais atenção, né, mas O que é? Explica para nós o que é um movimento grosso, movimento fino. Um movimento grosso, andar, correr, movimento grosso, né, basicamente. Fino, pegar a caneta. Deixa eu escrever, deixa eu beber um copo d'água, isso? Né? Que é uma coisa que requer um pouco mais de habilidade, um pouco mais de destreza, né? E pegar um brinquedo, pegar um fio de cabelo aqui no meu casaco. Brincar direitinho, né? Com o Lego, de repente? Com o Lego, isso, né? Que é fazer um movimento de pinça, que a gente fala. E aí é tão bonito ver as primeiras vezes, sabe, de uma criança, né, fazer esse movimento, assim, né, ver que a gente também já passou por isso e a nossa habilidade hoje é outra, é muito rápido, né? Claro, a gente não fica pensando, vou abrir a pasta de dente. Sim. Mas no começo, né, criança coloca e tira, joga, coloca, tira, joga, de novo, né, faz de novo, e é pela repetição que a gente aprendeu. É tão bonito.
Essa parte é muito bonitinha. Quando a gente fala, né, de integração... Das estimulações. Das estimulações, etc. E quando a gente faz... Porque todo convidado que vem, né, embora eu já conheça seu trabalho, admiro muito ele, a gente tem que preparar um roteiro decente para quem nos ouve. E aí, quando a gente vai fazer a pesquisa da terapia ocupacional, etc., veio muito um resultado nessas pesquisas de integração sensorial. Tá. O que é isso? Explica para nós. Integração sensorial, né? Acho que, inclusive, provavelmente você deve ter feito essa busca e veio muito esse assunto, porque hoje em dia ele está muito associado às questões justamente do que a gente estava falando do desenvolvimento, né? Como eu citei, por exemplo, o autismo, né? Agora, né? Sim. O que ocorre, na verdade? Nós, terapeutas ocupacionais, enfim, fono, psicólogo, né? Todo mundo pode fazer o que a gente chama de estimulação sensorial, né? Estimulação sensorial é uma coisa, é de dentro da nossa profissão, todo mundo pode executar dentro da prática e realizar. A integração sensorial, que hoje em dia, e eu acho que vem muito a ver por causa da sua pesquisa, ela está muito conectada no tratamento do espectro autista por causa da Jean Aries, né? Que é uma terapeuta ocupacional americana que, nos estudos dela, né, ela foi observando e concluindo, então é científico, enfim, né, o estudo dela, ela levantou a hipótese e comprovou que além do tato, visão, audição, olfato, paladar, que seriam nossos 5 sistemas sensoriais, vamos dizer assim, a gente tem mais 2, que é o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. E o que isso significa? Exatamente. Então, assim, por exemplo, né, o sistema sensorial, ele entra pra gente. Então, agora, eu tô te vendo, tem um sonzinho aqui na televisão, tem uma luz, eu tô sendo bombardeada de várias coisas. Tem um cheiro do ambiente. Tem um cheiro do ambiente, isso. E aí ele passa por mim, pelo meu corpo, entra no cérebro, codifica, filtra, me dá a resposta. Entendo onde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem que eu estou falando, né? E aí ela viu duas áreas, né, dentro disso, que é a propriocepção e o sistema vestibular do movimento. Estou sentada, estou em pé, estou agachada, estou deitada, de se reconhecer no espaço. Tá, entendi. Né? E aí, com isso, na verdade, viu que as crianças, por exemplo, né, a disfunção da integração sensorial não tem só no autismo, tá? Que fique claro. Tem outras pessoas que podem apresentar algum déficit nessa área. Mas no autismo tem uma evidência porque 99,9% tem em algum grau. Tá. Né? E aí sim tem uma especialização, que é a especialização de integração sensorial. Quem pode aplicar é só o terapeuta ocupacional. E aí faz parte do tratamento, por exemplo, hoje em dia para autismo, né? Para TDAH. Entendi. Né? O vestibular é esse, e o outro? O proprioceptivo, de onde eu virei para cá, virei para lá. Tá. Né? Do centro no corpo. Por exemplo, você sabe que você está sentado, né? Se você levantar, seu corpo tem uma preparação para ficar em pé. E aí você se coloca em pé, né? Quase como se fosse automático. Isso. Então, o que ela utiliza? De alguns recursos, onde ela analisa e ela tem os instrumentos, né, que a gente aplica e tal. E aí você visualiza. A criança tem um déficit em tal área. E aí é por isso que, por exemplo, tem uma dificuldade tremenda de cortar a unha, de cortar o cabelo, né? Por isso que chora. Ai, parece que a roupa alfineta ele, parece que ele não gosta disso. Ele não brinca num parquinho igual outras crianças. Nossa, não pisa na areia de jeito nenhum, né? Aí você fala, também não gosto muito de areia. E sou autista, não, né? Então... Não, mas aí também é de cada pessoa. Por exemplo, eu não gosto de pisar na grama. Mas é a sensação que eu tenho da grama. Ou pessoas, por exemplo, que não gostam de brincar com aquela amoeba. As geleias, né? Aquelas gelecas lá. Mas você está falando isso tudo e eu penso numa situação aqui. Normalmente, quando a gente fala dessas questões, por exemplo, do espectro autista, do TDAH, que estão associadas a essa questão de saúde mental, normalmente a figura profissional que vem atrelada a esse pensamento é o psicólogo e o psiquiatra.
Mas a gente vê, então, que tem uma atuação muito forte do terapeuta ocupacional. Tem, Como sim. que é a atuação dele nesses casos? Nossa, e para esses casos, né, um profissional só assim, hoje em dia nem se fala mais, nem deveria, né, assim, mas é multi, né? Então, por exemplo, precisa do fono, né? Ele tem a área dele. Geralmente o autista tem uma questão na comunicação, né? E o profissional da comunicação, o fono, né? Então tem fono, você tem o psicólogo, você tem o TO, esses 3 muito envolvidos, né? Em geral também o psiquiatra, que geralmente dá diagnóstico e tal. Neuro, né? O neuro também faz isso, neuropediatra. A gente vê mais as terapias no dia a dia. Voltada, você acha que para o psiquiatra e psicólogo? Não, no primeiro momento? No dia a dia, não é o psiquiatra ou o psicólogo, são muito mais as terapias. E não, é a sim. fono, é o físio, é o TO. Sim, exatamente. Em geral, por exemplo, uma criança, acredito, num curso normal, vamos dizer assim, né? Passa, por exemplo, um pediatra. Se ele desconfia de algum atraso, né? Ele encaminha para um profissional. Enfim, tem um trâmite até chegar na gente, vamos colocar assim, né? E aí, quando chega, a gente faz essa avaliação e, em geral, a gente faz os relatórios e devolve com a indicação. Olha, de fato, na minha avaliação, eu percebo X, Y, Z e pronto. Quem Ai, meu vê, Deus, o que vem aí? Quem nos vê já sabe até porque que eu estou aqui nessa posição. Não. Isso eu queria discutir com você. Tá. Né? Que é uma discussão que eu levantei e eu quero levantar essa discussão para que outras profissões comecem a conversar. Certo. Porque muito se fala assim, não, quem dá o diagnóstico é o médico. Uhum. Ok. Isso. Aí esse médico vai e coloca assim, essa pessoa tem autismo. Uhum. Então ela precisa, uma vez por semana de físio, uma vez por fono, o TO isso, a terapia tal, não sei o quê. E aí isso é uma baita incongruência para mim. Porque não é ele que aplica essa terapia, né? Não compete ao profissional fazer isso? Ao profissional, TO, físio, fono? Isso, e psico também, né? Na verdade, às vezes a gente recebe, sim, deste modo que você está falando, né? Precisa de uma vez de terapia ocupacional, uma vez de fono, uma vez de psico. 30 minutos por sessão. 30 né? minutos, ainda coloca o tempo ali da terapia ser realizada. Que absurdo. Até porque, só pra gente continuar. Não, então, justamente, Bruno, desculpa te cortar, mas isso é bem importante, assim. Quem define o horário, quantidade... Técnica a ser abordada, explica, orienta para os pais e vai estar com essa criança semanalmente no consultório, somos nós. E aí, eu quero fazer essa ponte. Assim, o legal é ter os profissionais bacana para a gente conversar e trocar, porque é óbvio que ele tem o mérito dele, né? Não é nem discussão de mérito, na verdade. É assim, ele fez um diagnóstico, né? Ele avaliou daquela forma. Às vezes, no consultório, a gente vê mais coisas até. Né? Então, olha, doutor... Estou relatando para o senhor que apresentou isso, isso e isso também. Seria interessante. Isso é trabalho em multidisciplinar, você concorda, né? Mas eu quero fazer uma discussão e uma reflexão que é o seguinte. Se você pegar a lei do ato médico, que é onde muito se baseia, no sentido de que cabe ao médico diagnosticar, prescrever, etc., salvo o melhor juízo, o último artigo da lei diz o seguinte, respeitadas as profissões de... E aí tem lá... fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, e ele elenca várias outras profissões ali. E aí, quando você vai para a lei do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, a lei garante a vocês a prescrição. Uhum. Então, por que eu acho que Exatamente. essa é uma discussão interessante? Porque o médico pode, eventualmente, até fazer um diagnóstico e dizer assim, essa criança ela precisa de terapia ocupacional, essa criança precisa de uma fisioterapia, essa criança precisa de uma fono, mas ela encaminha para esse profissional. Isso. Quem vai delimitar o número de sessões, a abordagem, a técnica, a quantidade de minutos ali daquela sessão, não é o médico. É esse profissional. Exatamente. E como que você lida? E assim devia ser sempre. Devia, mas não é. Mas como não que você lida, por exemplo, quando quando o paciente já chega ali com uma prescrição médica e você não concorda com aquilo? É bem delicado, né? Mas o que a gente tem feito, pelo menos na nossa clínica, terapias, a divulgação da clínica,
o que a gente tem feito, né? Então, a gente recebe... E, geralmente, a criança já vem com relatório médico e aí já vem pedindo desse modo, né? A gente faz a avaliação. Nessa avaliação, e aí tá fono, a psico e eu juntos, né? Geralmente. Até para definir, para ver quantidade de horas, quantidade do que fazer. Ver mesmo o quadro dessa criança. É leve, é moderado. Não é grave, né? A gente vai ali fazer uma avaliação mesmo dessa criança. Às vezes, se for necessário, faz um neuropsicológico e tal. E aí a gente faz um relatório, orienta essa família a voltar nesse médico. Porque o que acontece, né? Na verdade, às vezes, muitos dependem do plano médico. Porque era essa a questão que eu ia falar. Se for particular, beleza porque você conversa com essa família, muitas vezes a família fala, não, concordo com você, confio no teu trabalho, vamos seguir. Vamos seguir, mas aí eu ainda falo, mas você não quer dar uma mudadinha de médico, assim? Porque... Você não quer... Porque, assim, o profissional que lê o nosso relatório, a gente não está brincando, a gente está falando de uma criança, de um tratamento que a gente quer que ela evolua. Mas a grande questão, de fato, é quando envolve a operadora de plano de saúde, mas verdade. A operadora do plano de saúde, se você pegar a resolução da ANS que fala dos tratamentos, ela tem um gap ali. Que a gente... que a grande questão, assim, o jurídico, ele não é rápido. Né? Quando a pessoa... É muito comum, por exemplo, chegar no escritório e falar assim, Bruno, consegue uma liminar? Porque lá no hospital falaram que a liminar sai em 24 horas. Eu falei assim, beleza. Vamos até para quem está nos ouvindo explicar como que funciona. Você tem uma situação, a operadora do plano de saúde negou um procedimento. Quando essa pessoa me procura, eu não tenho uma ação pronta. Eu vou fazer uma ação para esse paciente. Certo. Então, vamos dizer que eu leve algumas horas. Essa pessoa me procurou 10 horas da manhã. Digamos que eu leve 4 horas para fazer esse processo, 6 horas. Isso a depender da complexidade da causa. Eu distribuí esse processo 2 horas da tarde. Aí eu vou até o fórum. Juiz, bato na porta e falo, eu preciso falar com você, é um caso urgente, eu preciso liminar, que o pessoal chama popularmente, na verdade a gente fala em tutela antecipada de urgência. Certo. Preciso dessa tutela deferida, tá aqui, o caso é grave, nananã. Se o juiz, ele não vai dar a tutela naquele momento, ele vai pegar esse processo para analisar e ele vai levar algumas horas. Então, se eu distribuir o processo 3 horas da tarde, conversei com o juiz 3h30, ele provavelmente vai dar uma decisão entre 5 e 6 horas da tarde. Se for rápido, tá? Isso eu tô só rápido. 5, isso no mundo ideal. No mundo ideal, tá. 5, 6 horas da tarde. Quando essa decisão ela é emanada, a gente precisa ver. O juiz mandou citar e intimar a operadora por via de oficial de justiça, por via de carta com registro com a R, ou a decisão vale como prova para eu levar até alguma filial e ali receber. E aí o juiz vai estabelecer um prazo. Então, digamos, hoje, exemplo, é quinta-feira. O juiz deu a decisão quinta-feira e fala assim para o plano, você precisa cumprir essa decisão em 24 horas. A validade desse documento só passa a constar quando o recibo pela operadora é juntado no processo. Se ela é juntado na sexta, 24 horas não é sábado. Entende? Então, assim, tem todo eu brinco com o cliente que a gente tem o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? Hoje é quarta-feira, meio-dia. Daqui 24 horas será quando? Quinta-feira, meio-dia. E a gente tem o tempo do judiciário. Então, a grande questão... Por que eu fiz toda essa introdução? Sim. Porque a gente vê uma situação dessa, onde o médico está equivocado, onde a gente tem como discutir no judiciário e perante a operadora, dizendo assim, operadora, você está errada, você não tem que ouvir o médico, você tem que ouvir a mim. Eu sou o terapeuta ocupacional, eu sou o físio, eu sou o psicólogo, eu sou o fono. Mas muitas vezes essa família não tem tempo hábil. Não. Então, meio que as coisas vai se engolindo essa situação, que na realidade não é benéfica ao paciente. Sim, não, de modo algum. E assim, são tantas coisas atreladas, né, Bruno? Você vê, você está falando e eu estou pensando assim, olha para uma família, né? Assim, para uma criança desesperada, exato. Às vezes recebeu o diagnóstico naquele, sei lá, né, por aqueles dias, tá muito perdido, sem saber o que fazer. Nossa, e agora? Como que vai ser? Meu Deus, isso é grave, isso não é... O que eu faço? Né? Então, tem esse tempo, imagina, de entendimento e maturação da família. Às vezes, dependendo da idade da criança, é uma criança um pouquinho mais velha, né? Por isso que a gente gosta, quanto mais cedo começar qualquer estimulação, qualquer intervenção, é o melhor, é o chuchu pra gente, né? A gente fala, ótimo. Claro que vão ser feitas com as outras, mas é um pouco mais demorado. E aí tem esse entrave judiciário. Né? Às vezes, um médico que coloca desse modo. ele precisa de um dia de fono. Às vezes, coloca horas. Às vezes, não coloca o dia.
Ele coloca assim, precisa de 2 horas de fono mês, 1 hora de TO, imagina, não. Né? E isso a gente explica, orienta para a família, a gente deixa sempre tudo muito bem documentado, sabe? E pede para eles, e olha, procura o Dr. Bruno Tasso. Porque é importante, Bruno. Importante demais. E você sabe que muitas vezes, assim, eu tenho uma frase que eu brinco que é assim, quem entende de saúde é o profissional da área da saúde. Quem entende de lei sou eu. Uhum. Por quê? Porque eu tenho, inclusive, uma live no meu Instagram, talvez você tenha visto, que você acompanha a maioria das coisas lá, quando a gente fala como pedir um laudo médico. Porque muitas vezes o médico pega um laudo e fala, é fulano de tal, é isso, e fala para o paciente, leva. Que você vai levar para a justiça. E isso tanto do ponto de vista de uma operadora de plano de saúde, quanto, por exemplo, previdenciário. O pessoal que precisa de um afastamento previdenciário. E aí eu ensino lá como fazer esse laudo. Por quê? Porque o laudo não é do jeito que o médico quer. O laudo é do jeito que o advogado precisa. E do jeito que a justiça exige. Então, também muitas vezes a gente vê... e aí a diferença entre infelizmente, né, entre o advogado que ele é especialista e que ele não é. Porque ele vê aquele laudo e fala... O médico está pondo aqui, ele judicializa. Já é isso aí. E não é, muitas vezes tem requisitos a serem cumpridos. Exatamente, né? Tem mesmo, sim. De fato, eu acho que essa seria uma discussão muito importante dos profissionais com seus conselhos comprarem, no sentido de dizer, não, eu tenho competência legal para prescrever. Quem prescreve isso daqui sou eu. Sim. Porque você é que sabe o que é melhor para o seu paciente. Sim. Né? Porque, de fato, o paciente ele volta ao médico depois de 1 mês, depois de 2 meses, mas a terapia semanal ou, às vezes, diária dele... não é feito pelo médico, é feito pelas outras profissões. E se existe, eu quero a tua opinião, quero que você diga como, quando uma mãe, um pai, um familiar já chega na tua clínica com o diagnóstico que ela fez e o tipo de terapia que tem que ser feita. Olha, o meu filho é autista, eu quero terapia ABA 3 vezes por semana. Isso existe? Existe muito. E a primeira coisa, até eu comecei a rir, porque eu lembrei até do Valdir. Valdir psicólogo, um amigo do coração, trabalha com a gente. Minha irmã, enfim, Elisângela, a minha sócia Grace. E eu falo, vamos para psicoterapia? Antes de tudo. Vamos começar a psicoterapia? Vamos lá, né? Acontece muito e por alguma questão ela chegou nessa ideia, nessa hipótese, né? Por quê? Então, acolher, né? Tem que acolher essa família, pensar o motivo, o que te fez pensar isso? Vem cá, vamos conversar, né? E aí, nas avaliações, tem como. E aí, a gente mostra, olha, de fato, ou não é. Vamos por aqui. Porque hoje a terapia ABA é muito falada, né? Muito. É uma das intervenções, né? Uma das, mas o que é a terapia dentro ABA? É uma terapia comportamental, né? Bem aplicada para o autismo. E que envolve justamente 3 profissionais importantes, né? Que é o psico, o fono e o TO, na aplicação desse comportamento, né? Por exemplo, um comportamento inadequado, como que a gente faz? Faz assim, né? É quase um roteiro. Quase não, é um roteiro de como aplicar e de que modo intervir na criança para a criança ter um bom desenvolvimento. Tem alguns processos de repetição, sim. Na terapia comportamental, que foi uma das partes específicas que eu aprendi nesse 1 ano da faculdade. Da sua graduação de psicologia? Da minha graduação inacabada. A terapia comportamental é muito isso, né? E quem aplica muito teoria comportamental é o Super Nani. Né? É verdade. A criança sai do berço para dormir na cama do pai. E aí, tipo, no primeiro dia, você está tentando a extinção do comportamento, é um inferno na vida da família, né? Depois vai melhora. Tem alguns programas que mostram, né? Tipo, 42 vezes a mãe teve que fazer aquilo. É verdade. Mas com a criança, de repente, numa terapia ABA, também é muito isso? Pega o copo e deixa, também é isso ou não? Como que é? Explica pra gente. Pra quem não... Mais ou menos. Pra quem não sabe, dá um exemplo de uma sessão, uma terapia, sei lá, algo assim. Exemplo? Para figurar para nós. Acho que muito de reforço, por exemplo, um reforço positivo, né? Se a criança... a gente está brincando de empilhar, né? Um exemplo bem... Simples. A gente está brincando de... Eu coloco uma
sei lá, coloco um cubo, e aí a criança me imita e também coloca o cubo em cima do meu cubo. E aí ela interage, ela faz exatamente o que a atividade, a proposta ali pede, né? No final desse... Eu posso recompensá-la, por exemplo, com uma coisa que ela gosta muito. Entendi. Porque aí é um modo de acessar o cérebro que tá legal. Desse jeito é legal, desse jeito vou repetir, vou brincar com outras crianças e... É um modo de aprendizado, na verdade, né? Bem terapia Skinner e tal. E fora a aba, quais outras que tem? Tem Denver. Ah, é Denver, é verdade. Você me falou bastante. Isso, Denver. o Denver é muito utilizado para criança, bebezinho, né? Criança bem já pequenininha. Ele tem até uma faixa etária, eu não vou saber te falar agora, porque eu não estou lembrando. Tem o Amber, tem a terapia de disfunção da integração sensorial. Entendi. Que não está atrelada ao ABA, mas, em geral, nas clínicas, algumas, pelo menos a grande maioria que eu vejo, tem as salas, né, e os equipamentos de integração sensorial com o aplicador, né, com a pessoa que tem a formação e ABA. Entendi. E isso exatamente isso tem dado muito resultado, assim. O pessoal tem procurado bastante, aí os médicos estão se inteirando bastante, assim, tem um pessoal procurando por isso, mas não colocar lá quantas horas de integração sensorial, ou qual equipamento utilizar, ou por que isso. Não é um coringa, né? Porque cada paciente tem seu diagnóstico, suas limitações, sua perspectiva, né? Não é porque é autista que é igual. Sim, opa. Né? De jeito nenhum. Mas é muito... muito interessante. Assim, é um universo, às vezes, complexo, né? Para a família, para nós também, né? De discussão de caso, que envolve muito estudo. Mas muito gostoso também de ver realizado. E a evolução do paciente. E a evolução, né? E, Eleonora, tem um momento Diga. aqui no nosso episódio que os tambores começam a tocar e eu faço uma pergunta polêmica, mas não vale responder mais ou menos nessa pergunta. Você tem que dar a resposta. Água. Pegue água. Você tem que dar a resposta. Tem que se comprometer. Não pode ter medo de hater aqui. Ai, meu Deus. Hoje, o que a gente vê muito é uma medicalização das crianças. Né? Qualquer coisa, ou se a criança é muito quieta, ou se a criança é muito agitada, dá remédio para essa criança. Certo. Mas, em contrapartida, a gente também vê essas crianças na tela do celular, do tablet, do computador. Então, assim, será que não existe uma falta de estímulo no brincar, no ensinar e no fomentar a brincadeira numa criança? Agora é com você. A tela está aí, né? A tecnologia está aí, veio para ajudar. Mas, em excesso, e tudo que é excesso... não é bom, né? Inclusive, e com criança, menos ainda, né? Olha, a gente vê muito, assim, pessoas como vocês, estou desesperada mesmo. Ai, meu filho tem isso, tem aquilo, porque ele faz isso, faz aquilo, não sai do computador e tal, precisa de um remédio, né? Tudo tem uma cura de uma pílula milagrosa que vai resolver várias coisas. A gente sabe que não, né? A gente sabe que não é assim, a gente sabe... E orientar isso é bem complexo para pessoas que procuram o remédio. Exato. Até porque o outro precisa aceitar essa orientação. Né? Ah, sim, exato. Mas assim, se procura esse remédio milagroso, não tem. Não tem. E, de fato, é mais fácil você deixar a criança num tablet do que você propor algumas atividades? Sim. Ai, nossa, Eleonora, você está condenando aquela mãe que deixa a criança ali no celular o dia todo? Sim. Não é legal, não é bom. Isso não é bom para o desenvolvimento da criança. Porque falta um estímulo, ai, mas né? porque eu precisei fazer o almoço, a janta. Eu sou mãe, eu sei que o babado é doido. Precisa mesmo do tempo ali. Eu sei que é um recurso, né? E mas aí utilizou, mas não é o único. E não é para toda hora, né? Não é de todo jeito e do jeito que a criança quer. Quem define é o adulto. Quem é o adulto? Uma vez eu lembro de uma... Eu acompanhei uma amiga numa sessão com o médico e aí ela disse assim, ela não para de comer doce, ela não para de comer besteira. Daí a médica olhou e falou assim, mas quem é que compra? Maravilhoso. Né? Exatamente. Então, assim, a culpa não é da criança. Quem é o adulto? Quem é o adulto? Quem é o adulto aqui? Né? O adulto tem que perceber o que é importante e estimular da melhor forma possível.
Né? Agora, se eu chego em casa, meu pai e minha mãe, tá todo mundo no celular e não tem algum momento, e nem na refeição, de repente, que a gente faz junto, pelo menos uma vez ao dia, que a gente possa ali trocar um olhar e conversar alguma coisa, né? Porque aquilo parece interessante, eu também quero o que é interessante. Eu também quero o que é interessante. E é claro que, do mesmo modo que a gente gosta de ver, né, Instagram, tecnologia, um meme, eu sou a rainha dos memes, né? Adoro meme. E é óbvio que a criança segue o exemplo. Segue o exemplo. Mas você tem visto uma medicalização muito grande de criança? Sabe que eu já vi mais? Há 1 ano e meio pra cá, ou tô tendo sorte. Trocou a medicalização pela busca por diagnóstico? Trocou. Trocou. E bom, porque assim, bom, tem algumas famílias que falam, ele é autista, mas não toma remédio, né? Assim, então, porque é isso, não é todo mundo que precisa de uma intervenção farmacológica. Mas alguns precisa, para alguns é necessário, aí precisa ver com o médico de fato. Mas tem, eu acho que muito forte hoje em dia, misturando, né, esses 3 assuntos: a criança diferente para a tela do celular, a busca por uma medicalização e a busca por um diagnóstico, que é sempre o terceirizar, né? É sempre um escape fácil para um problema que é complexo. Né? Ou quem nunca ouviu a mãe dizer: se meu filho estiver quieto é porque está acontecendo alguma coisa. E hoje ele está quieto vendo ali aquela tela, preso ali, mas e o resto? Exato. Né? Porque tudo bem que hoje a gente tem a questão, eu cresci em prédio, mas embaixo do prédio eu brincava. Quando ia nas férias para casa da avó, brincava na rua. Tudo bem que hoje, com essa modernidade, a criminalidade, etc., a gente não consegue. Mas você pode brincar de jogos em casa. Quais são os outros estímulos? Você pode deixar que a criança abra as portas lá do armário, puxa tudo, tira tudo. Vamos arrumar que bagunça danada. Né? Isso é importante para o desenvolvimento dela, né? Atividades extracurriculares na escola. Exato. O quanto que um jogo, quando estava chovendo, a gente sentava lá e brincava junto, né? O jogo da vida. Sim, um banco imobiliário. Torrinha. Nossa, Torrinha é muito velho, gente. Não é do meu tempo. Sim. Não é? Imagina, você é muito mais velha que eu. Claro que é. Fala que você conhece Torrinha. Isso eu não que eu sou apaixonada em Torrinha. Meu pai que me ensinou a adorar. Meu Deus, eu não sei o que é isso, não. O quê? Eu juro por Deus, eu não sei o que é isso. Nós vamos jogar. Nós vamos jogar Torrinha. Ou então esse é o nome em Franca. Não, é universal. Não é universal. Tem um nome em Franca. Ai, Sabrina, gente. Franca é demais. Eu sempre falei aqui em São Paulo, eu adorava jogar matança. Aí todo mundo, o quê? Matança? Matança. É queimado. Tá. Queimada. Franca é matança, ué. Qual a diferença? Queimada. Olha, gente. Mas é isso, Bruno, assim... É papo para mais de metro. Sim, né? e o nosso tempo voou. Já voou, meu Deus. A equipe já sinalizou para mim. E eu adorei. Obrigado pelo papo. Gostei. Acho que deu para esclarecer para as pessoas, né, o que é a função do TO, como é que ele atua. Por quê? Porque de fato a gente olhava e dizia: o que faz um TO? É a mesma coisa que físio? Sim, né? Ou é menos ou é mais que físio? Porque tinha muito uma confusão nesse sentido. Sim. E uma na verdade... coisa que vem acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, as faculdades de terapia ocupacional, por ser um curso caro, né, dentro das particulares, elas não estão mais concurso na grade. Abrindo turma. Então, hoje em dia, por exemplo, está mais nas faculdades públicas, né? E que isso vai gerar no futuro uma escassez de profissional. Já temos, onde vai aumentar o valor do salário muito grande, porque quando você não tem profissional... A busca por ele, aumenta o cash, né? Isso é bom, que na verdade devia ter por todo profissional, né? Não na escassez. Mas está tendo... Já temos. É difícil achar um TO disponível, assim, para trabalhar. Porque são muitas áreas, né? Tem muita gente na saúde mental, tem muita gente na especialização de criança, tem muita gente na reabilitação física, com idosos. Nem falei dos idosos. Nossa, tem uma infinidade. De atuação com os idosos. Sim. Obrigado, Leonora, Obrigada por ter vindo. Obrigada demais. Espero que você tenha gostado. Sim, muito. E depois a gente pode marcar um outro episódio para falar só de autismo, só dessas terapias. E só jogar torrinha. Torrinha, vamos jogar torrinha aqui. Vamos gravar um episódio só jogando esse negócio que eu não sei o que é. Mas, para você que nos acompanha, que nos acompanhou, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clica lá no inscrever, que assim, toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser avisado. Lá no Spotify também, acompanhe os nossos episódios. O tema do autismo é um tema que está muito em voga. O pessoal tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem informação muito superficial.
né, sem você entender o porquê das coisas. Então, o Voto de Minerva é para isso, é para trazer informação de qualidade, de forma simplificada, sem ser medíocre. Eu quero agradecer também a Flixstar, que nos apoia nesse projeto. Se você é alguém que acredita no Voto de Minerva e também quer nos apoiar, chama a gente e vamos fazer tua marca, teu logo, teu apoio, aqui na TV, hein? Te espero. E muito obrigado. Até o próximo episódio do Voto de Minerva, que com certeza vai vir outro profissional espetacular, assim como Leonora. Até o próximo, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau.